Existe um tipo de dor que quase ninguém vê. Não é a dor de quem perdeu tudo por fora. É a dor de quem está se perdendo por dentro. Acorda, cumpre tarefas, fala com pessoas, resolve coisas, mas no fundo sente que alguma coisa saiu do lugar. Como se a vida estivesse andando, mas a alma tivesse ficado para trás. E talvez esse seja o seu estado hoje. Você não está exatamente quebrado, você não está exatamente derrotado, mas está sem eixo, sem centro, sem direção real. E se Marco Aurélio estivesse diante de você agora, eu não acho que ele começaria com frases bonitas. Ele começaria com uma verdade dura. Você não está sofrendo só porque a vida é difícil. Você está sofrendo porque deixou sua mente ser governada por tudo aquilo que não deveria governá-la. Pela opinião dos outros, pela ansiedade do futuro, pelo peso do passado, pelo impulso do momento, pela comparação, pelo medo, pela fraqueza disfarçada de cansaço. Hoje eu quero te mostrar o que Marco Aurélio ensinaria para alguém que se sente perdido na vida, e não como teoria, mas como direção, como disciplina, como volta ao centro, porque talvez o que está faltando para você não seja motivação, talvez seja governo interior, ou o que significa estar perdido. Estar perdido não é apenas não saber o que fazer. Muitas vezes você até sabe que precisa colocar a vida em ordem, sabe que precisa cuidar do corpo, sabe que precisa sair de ambientes que te enfraquecem, sabe que precisa trabalhar com mais seriedade, sabe que precisa parar de adiar decisões, sabe que precisa silenciar o ruído, mas não faz. E é aqui que começa a verdadeira perda. Você não se perde quando não encontra respostas, você se perde quando para de obedecer às verdades que já conhece. Marco Aurélio entendia uma coisa que quase ninguém hoje quer encarar. O caos exterior nunca vai parar completamente. O mundo nunca vai ficar calmo o bastante para você finalmente se organizar. As pessoas nunca vão agir exatamente como você gostaria. A vida nunca vai te entregar uma fase perfeita para recomeçar. Então a questão não é esperar o cenário ideal. A questão é, quem governa você enquanto o caos existe? Se a resposta for meus impulsos, meu humor, meu medo, a opinião dos outros, então você já entende por que se sente sem rumo. Uma pessoa perdida não é só uma pessoa sem mapa, é uma pessoa sem comando. Primeiro ensinamento: governe a mente. A primeira lição de Marco Aurélio seria simples e dura. Pare de pedir ao mundo clareza total. Comece a exigir de si mesmo firmeza. Esse é um erro comum de quem está perdido. Acha que vai agir depois que entender tudo. Acha que vai se mover depois que sentir segurança. Acha que vai mudar depois que a confusão passar. Mas quase nunca funciona assim. A clareza completa raramente vem antes do movimento. Ela aparece durante o caminho. Marco Aurélio ensinaria que você deve separar duas coisas: o que está sob seu governo e o que não está. Você não governa o passado, não governa a reação das pessoas, não governa o tempo que já foi perdido, não governa a instabilidade do mundo, mas governa sua postura, sua ação, seu caráter, sua resposta. E isso muda tudo, porque quando você entende que não precisa resolver a vida inteira hoje, a mente volta a respirar. Talvez você não precise descobrir o sentido da sua existência antes de dormir. Talvez precise apenas cumprir com dignidade a próxima ação correta, uma ligação difícil, uma conversa honesta, uma decisão adiada, um treino, uma oração, uma renúncia, uma hora de trabalho limpo, um corte no excesso, um não para o que te sabota. A saída começa menor do que o seu desespero imagina. Quem está perdido quer visão total. Quem volta ao eixo escolhe a próxima ação justa. Segundo ensinamento: não trate toda a emoção como verdade. Marco Aurélio também diria algo que muita gente hoje precisa ouvir com urgência: nem tudo o que você sente merece ser obedecido.
Você pode sentir medo e ainda assim precisar avançar. Pode sentir cansaço e ainda assim precisar cumprir. Pode sentir vazio e ainda assim precisar permanecer íntegro. Pode sentir confusão e ainda assim precisar agir com honra. Uma das causas mais profundas da perda interior é transformar emoção em comando. Hoje, muita gente vive assim. Se acorda bem, age bem. Se acorda mal, abandona tudo. Se sente motivado, promete mundos. Se sente fraco, quebra a própria palavra. Isso destrói qualquer homem por dentro, porque aos poucos ele deixa de confiar em si. E quando você perde a confiança na própria palavra, o mundo inteiro começa a parecer instável. Marco Aurélio sabia que a mente precisa de disciplina, não adoração. Seu humor não pode ser rei. Seu medo não pode ser conselheiro principal. Seu impulso não pode decidir o rumo da sua vida. Você não precisa sentir vontade para fazer o que é digno. Precisa apenas parar de negociar com a parte mais fraca de si. Terceiro ensinamento: pare de desperdiçar a vida esperando se sentir pronto. Há uma tragédia silenciosa na vida de muita gente. Não é que estejam destruídas, é que estão adiando a própria reconstrução. Vivem em modo de espera, esperando segunda-feira, esperando dinheiro, esperando uma nova fase, esperando inspiração, esperando uma pessoa aparecer, esperando o coração aquietar, esperando algum sinal místico autorizar o recomeço. E o tempo vai passando. Marco Aurélio lembraria você de algo incômodo. A vida está sendo consumida enquanto você hesita. Você não perde a vida só em grandes erros. Perde também em pequenos adiamentos repetidos. Cada vez que você sabe o que precisa fazer e não faz, você entrega força. Cada vez que promete e não cumpre, você enfraquece o próprio espírito. Cada vez que se anestesia para não encarar a realidade, você se afasta mais de si mesmo. E depois chama isso de falta de propósito. Mas muitas vezes não é falta de propósito, é excesso de fuga. Talvez o que esteja te faltando não seja descobrir algo novo. Talvez seja parar de fugir do que já sabe. Parte mais forte, a perda do respeito por si. Agora vem a parte mais dura. O momento em que uma pessoa realmente se perde não é quando ela fracassa, é quando ela começa a se habituar à própria fraqueza, quando se acostuma a não terminar, a não sustentar, a não honrar a palavra, a mentir para si com frases bonitas, a dizer "eu mereço descansar", quando na verdade está se rendendo, a dizer "estou me encontrando", quando na verdade está se escondendo. Esse é o ponto mais perigoso, porque o problema deixa de ser o mundo e passa a ser o espelho. Você olha para si mesmo e já não sente firmeza, já não sente peso, já não sente autoridade interior. Marco Aurélio não ensinaria autopiedade nesse momento. Ele ensinaria retorno à dignidade. Ele diria: comece pequeno, mas comece limpo. Pare de fazer promessas grandiosas, faça promessas sóbrias e cumpra. Pare de buscar uma nova identidade em discursos. Reconstrua sua identidade em atos. Um homem se reencontra quando volta a confiar em si. E essa confiança não nasce de frases inspiradoras, nasce de evidências. Quando você faz o que disse que faria, quando suporta o desconforto sem fugir, quando aceita a realidade sem drama, quando cumpre o dever mesmo sem aplauso, quando mantém honra no escuro, é assim que o eixo volta. Reconstrução prática. Então, o que Marco Aurélio ensinaria na prática para alguém perdido? Provavelmente algo assim. Ao acordar, não pergunte como se sentir melhor. Pergunte qual é o seu dever. Não tente resolver a vida inteira. Resolva o próximo passo com clareza. Não tente controlar o mundo. Controle sua resposta ao mundo. Não adore suas emoções. Examine suas emoções. Não faça 10 promessas. Faça uma e cumpra. Não procure grandeza em fantasia. Procure grandeza em constância. Se você quiser retomar o eixo,
Comece com um ritual simples: silêncio pela manhã. Um compromisso real para o dia, uma renúncia consciente ao que te enfraquece, um ato de coragem antes do fim da tarde. E à noite, uma pergunta: hoje eu vivi de maneira digna ou fui arrastado? Essa pergunta, feita com sinceridade, vale mais do que horas de auto-engano, porque quem quer sair da escuridão precisa parar de viver no automático. Conclusão: no fundo, talvez estar perdido não signifique que sua vida acabou. Talvez signifique apenas que você ficou longe demais do que é essencial. Longe da disciplina, longe da sobriedade, longe do dever, longe da coragem quieta, longe do domínio de si. E a boa notícia, se é que se pode chamar assim, é que o caminho de volta existe. Mas ele não começa quando você se sentir pronto. Começa quando você parar de se abandonar. Marco Aurélio ensinaria que paz não é ausência de luta, é ordem interior no meio da luta. Então, se hoje você sente que se perdeu, não faça disso uma identidade. Faça disso um ponto de virada. Levante a mente, endireite a postura, cumpra o próximo dever, pare de negociar com o que te enfraquece. Você não precisa voltar a ser quem era, precisa se tornar alguém que sua consciência possa respeitar. Se esse vídeo falou com você, não saia daqui apenas satisfeito. Saia daqui decidido. Escreva nos comentários: hoje eu volto ao centro. E se você quer construir uma mente mais forte, uma vida mais limpa e uma postura que não se curva ao caos, inscreva-se no CAIS, Força e Honra. Nossa meta é criar uma comunidade que esteja pronta para o que nos espera no futuro. Aqui, nós não alimentamos fraqueza, formamos caráter.